tudo mais. Mas assim, um recado que é importante, e a gente sempre fala nessa época do ano, é em relação aos cuidados com a água. Quando for nadar mesmo, né? Você sabe que só nesse fim de semana, Joel, a gente teve 3 mortes por afogamento? A gente teve uma em Praia Grande e 2 em Represas. Lá em Praia Grande foi um homem de 26 anos que perdeu a vida. Deu para tirá-lo do mar, mas ele acabou não sobrevivendo e o Corpo de Bombeiros disse que o local onde ele se afogou estava sinalizado como área de risco para afogamentos. Os outros 2 casos foram na represa Billings, de um homem de 60 anos, e na Guarapiranga, de um jovem de 22 anos de idade. Todos resgatados já sem vida. De acordo com os bombeiros, as correntes de retorno, que é quando o mar bate e começa... Sabe quando você entra no mar e fala, nossa, o mar está puxando? Isso é corrente de retorno. É o principal fator de risco, porque muita gente entra e depois não tem força para voltar. Então, quando você está num lugar que tem corrente de risco e vai muito para o fundo, porque não conhece a praia, segundo os bombeiros, é o principal motivo, a principal causa de afogamentos. Por isso, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a Carol Burunzizian, fala aqui sobre a necessidade de ficar atento à sinalização que é colocada nas praias para evitar acidentes. A gente pede para as pessoas procurarem praias protegidas por guarda-vidas. No site do Corpo de Bombeiros tem um link que mostra os locais que há guarda-vidas em todo o litoral paulista. Se tiver qualquer dúvida, pergunte a ele qual o local mais seguro para se banhar. Você que vai com criança para a praia, pegue com o guarda-vidas pulseirinhas de identificação, coloque os dados que facilitem o encontro caso a criança se perca. Nunca entre em frente às placas de perigo. Aquelas placas sinalizam um risco real, corrente de retorno, buraco, pedras, e de fato acontecem os afogamentos nesses locais. Entre os dias 26 e 28, né, então de sexta até ontem, só nesse período, os bombeiros registraram 49 ocorrências de afogamento, com 75 vítimas salvas pelas equipes de resgate nas praias. A maioria dos casos de afogamento até agora, desde o Natal, foi registrada em Mongaguá, Ubatuba e Guarujá. Então, ficar muito esperto quem está indo para a praia, principalmente, Joel, com consumo de álcool e mar, isso é muito perigoso. Tentar evitar ao máximo. Eu conversei com o comandante do batalhão marítimo do litoral de São Paulo há uns 15 dias. Entrevistei lá no Brasil Urgente. E ele falou que é muito difícil ter problema se o cidadão respeitar exclusivamente as placas, os avisos. Esse cidadão que morreu, infelizmente, nesse final de semana em Praia Grande, se não me engano, você disse que ele entrou em uma área em que havia uma sinalização para não entrar. Isso, então, infelizmente. por favor, leve isso em consideração. Mesmo porque você pega um período como esse de 35 graus, como nós tivemos ontem em São Paulo, as pessoas têm essa ideia de querer... As pessoas não, nós temos essa ideia de querer entrar no mar, ou se você está distante do mar, você vai para a represa, que também tem os seus perigos e são, assim, terríveis mesmo. Vou até comentar algumas coisas com vocês a respeito disso. Mas, apesar dessa vontade, essa necessidade de entrar na água, falar mais alto, entre, mas sempre com prudência. Vai para a praia, olha lá o que tem de sinalização do bombeiro. Vai para a represa, se tiver presença do bombeiro, e é bom que haja, olhe a sinalização. E represa é o seguinte, aquela água parada, ela te engana pra caramba. Você pensa, água parada ali eu consigo nadar com facilidade. Não tem nada mais pesado do que água de lago, água de represa. Rio, se você tiver as manhas, você vai a favor da correnteza e você consegue sair em um local apropriado para você sair de uma situação difícil. Com o mar, se você não se arriscar a ponto de se colocar numa área de retorno de água, você consegue ser levado pela onda até a praia, né? Ou esperar ser resgatado, você boia ali com uma facilidade. Exato, né? Pela água do mar, água ela te jogar, né? Te empurrar. Agora, represa não tem conversa. E represa tem muito de ter buraco, sabe? Você vai andando, de repente, pum, afunda de uma vez. Tem muito isso em represa. Fica com o pé preso, porque tem muito galho, né? Sedimento ali no fundo. Muito cuidado, pelo amor de Deus. E olhar dobrado agora, principalmente na molecada. Porque molecada você já viu como é que é, né? Você olhou, desviou o olhar, já está dentro d'água. Nunca vi. Criança tem uma paixão.